Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos iniciar a mesa de comunicação. Primeiro eu vou me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, eu sou a Laísa, vou estar mediando essa mesa sobre Simone de Beauvoir, composta por Bruna Mello Gomes Bernardes, da Unicamp, com o texto que vai apresentar um trabalho sobre as alteridades no pensamento de Simone de Beauvoir, um projeto filosófico materialista. E temos também a Ana Cássia Nogueira Pedrocian, da PUC de São Paulo, com o trabalho A Singularidade da Filosofia Existencialista de Simone de Beauvoir, uma intersecção entre a subjetividade e a historicidade. Muito obrigada, Lá. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu faço parte do programa de pós aqui da Unicamp, estou no doutorado, sou orientada pela professora Yara, estudo Simone de Beauvoir desde a minha graduação, que também foi feita aqui, o mestrado também foi feito aqui. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco do meu projeto do doutorado, né? Mas antes, enfim, de tudo isso, antes de entrar aí na temática, eu queria muito agradecer a comissão organizadora, né, por todo o esforço para que esse evento acontecesse, inclusive a mim, né, que faço parte da... Obrigada a mim também, né, igual a Anitta. E eu quero dizer que é muito especial para mim estar aqui na organização do evento, porque esse evento me deu o acolhimento, a força e a direção que eu precisava dentro da filosofia, quando eu estava no meu segundo ano da graduação, né? Na verdade, segundo, terceiro, por aí, foi quando eu ainda perdida dentro da filosofia, queria encontrar uma área de estudo, um campo, um autor, o que fosse. E aí esse evento me deu a luz que eu precisava, né? Foi ali que eu percebi que eu queria estudar uma filósofa, né? Que se a gente tinha, então, essa grande falta dentro da filosofia, que eu queria fazer parte dessa contribuição. E aí, né, o Simone de Beauvoir foi só o começo dessa trajetória, e esse percurso aí tem durado felizes 6 anos da minha vida. E eu vou iniciar, então, falar um pouquinho. A minha fala, eu vou fazer a leitura, mas, na verdade, é uma fala muito... É muito mais uma conversa, né? Eu escrevi o que eu queria dizer para vocês, eu nem trouxe citação, então qualquer coisa que eu for suscitar de interesse de vocês, vocês vão ter que ir lá atrás do livro, porque eu vou falar sobre vários escritos da Beauvoir, mas acho que isso também pode suscitar um interesse talvez até maior para vocês. Bom, então a maior parte das pessoas que conhece a Simone de Beauvoir conhece pelo segundo sexo, né? Ou a Simone de Beauvoir de algum dos seus escritos literários aí que se tornaram famosos na época da publicação. E daí ela é conhecida como a grande feminista do século XX, quando muito, ou como a companheira do Sartre, como eu costumo dizer, quando pouco. E aí eu queria apresentar, né, falar um pouco para vocês, por que eu penso que a Beauvoir é muito mais do que essas designações vazias, né? E aí acho que parte do meu projeto de doutorado é mostrar isso, né? É ir para além do segundo sexo e mostrar que, na verdade, existe um projeto filosófico, né? Então, na minha pesquisa do doutorado, eu trabalho, sobretudo, com os seguintes escritos político-filosóficos da Beauvoir. Em primeiro lugar, o diário da sua primeira viagem aos Estados Unidos, em 47, que foi publicado em 48, sob o título América Dia a Dia. O segundo escrito é O Segundo Sexo, que é de 1949 e dispensa aí apresentações. O terceiro texto é o diário da sua viagem à China, em 55, que foi publicado em 57, sob o título A Longa Marcha. E, por fim, o seu estudo sobre a situação de opressão das pessoas idosas, que foi publicado em 1970, sob o título A Velhice. Tem outros escritos também que eu vou trabalhar, eu vou até citar aqui para vocês durante a fala, que são escritos menores, escritos que foram publicados em jornal, ou prefácios de livros que ela escreveu,
Mas, no geral, né, grandes obras, essas são as 4 principais da minha pesquisa atual. E aí, nesse pequeno percurso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, o meu objetivo é mostrar de que modo, durante o desenvolvimento do pensamento político-filosófico da Beauvoir, ela vai identificando e ampliando a sua análise sobre as opressões, passando por 4 grandes problemas que são hoje caríssimos para a gente: o racismo, o sexismo, o classismo e o etarismo. Então, tendo em vista que dos escritos elencados acima, o segundo sexo é o que tem a maior popularidade, ele vai ser o meu ponto de partida aqui com vocês. Para falar do segundo sexo, assim como para falar sobre qualquer escrito, é preciso compreender todo o seu contexto. A princípio, a Beauvoir ela não planejou escrever essa obra. Foi de um interesse em escrever sobre si mesma que a Beauvoir se confrontou com o fato de que, para afirmar-se, ela precisaria inicialmente declarar: sou uma mulher. Essa afirmação fez com que ela se interessasse em estudar a representação das mulheres na mitologia. Ao buscar materiais na Biblioteca Nacional de Paris, ela se deparou com as atrocidades que os filósofos falaram ao se referirem às mulheres. Assim, à medida que ela descobria mais coisas, Beauvoir foi elaborando o que se tornou um extenso ensaio dividido em 2 volumes sobre as mulheres. Mas antes mesmo que ela sequer pensasse em escrever sobre as mulheres, um acontecimento que marcou profundamente a sua vida ganharia ainda mais sentido depois da publicação de O Segundo Sexo: a morte da sua melhor amiga, Elisabeth Lacoin, chamada por Beauvoir de Zazá. A Beauvoir e a Zazá elas se conheceram aos 9 anos na escola Désir. Ambas provinham de famílias burguesas católicas, portanto, elas deviam seguir o tradicional caminho destinado às mulheres, o casamento, né? E as duas, já desde pequenas, desafiariam as rígidas tradições da burguesia católica herdada pelas suas famílias. Mas os seus destinos se tornaram completamente diferentes. Por conta e graças ao pai de Beauvoir ter perdido seus investimentos na Rússia czarista durante a Segunda Guerra Mundial, a família de Beauvoir perdeu o prestígio dentro da classe burguesa e Beauvoir teve que seguir os estudos para poder trabalhar. Mas isso não aconteceu com a família da Zazá. Então, ela foi privada da liberdade e do livramento, né, que a Beauvoir alcançou. A Zazá, ela chegou a estudar letras na Sorbonne, enquanto a Beauvoir estudava filosofia lá. E foi lá que ela conheceu o seu grande amor, o Maurice Merleau-Ponty, né, que a gente tem aí como um autor muito importante dentro da filosofia, principalmente da área da fenomenologia. O Merleau-Ponty, ele era amigo da Beauvoir e vinha de uma família menos abastada. Por conta disso, os pais da Zazá não permitiram que eles se casassem. Como a tradição manda, os pais da Zazá escolheriam, né, o futuro marido da sua filha. Mas antes mesmo dela se casar, ela morreu repentinamente aos 21 anos, em 1929. E a causa da morte dela é incerta. Ela adoeceu de repente, foi uma coisa muito súbita. Mas para Beauvoir, a Zazá pagou o preço de recusar o destino que a burguesia católica impunha às mulheres com a sua própria vida. Recentemente, em 2020, foi publicado póstumamente o escrito autobiográfico e literário de Beauvoir, no qual ela narra a história de sua amizade com a Zazá, intitulado As Inseparáveis. É um texto que eu sugiro muito a leitura. É um texto muito, muito bonito, é uma homenagem muito bonita. Mas a Beauvoir, né, só um parênteses, ela não quis escrever essa obra, ela escreveu esse texto nos anos 50, mas ela não quis publicar, né? Foi publicado póstumamente. Muito recentemente pela filha adotiva dela. Mas fica aí uma sugestão, a gente tem tradução, enfim, é um texto muito bonito, que dá para entender melhor. E a morte da Zazá foi um divisor de águas para Beauvoir. Ela já tinha deixado de acreditar em Deus na adolescência e rompido com a religião católica ao ingressar nos estudos superiores. A morte da Zazá, que Beauvoir considera mais um assassinato do que uma morte natural, foi o acontecimento que a fez relacionar o catolicismo burguês à situação das mulheres burguesas católicas. Essa relação fica bastante evidente quando a gente nota a intensa crítica que a Beauvoir faz no Segundo Sexo, tanto à religião católica como a principal ideologia que oprime sobretudo as mulheres burguesas, quanto às próprias mulheres burguesas como mulheres que preferem manter seus privilégios a se aliarem às mulheres trabalhadoras e às mulheres negras em um movimento feminista. Outro acontecimento muito importante que eu gostaria de pontuar aqui para vocês é a primeira viagem que a Beauvoir fez aos Estados Unidos em 47. Durante a pesquisa e a elaboração do Segundo Sexo, né? Como ela publicou em 49 o Segundo Sexo, ela ficou uns 6 anos, mais ou menos, pesquisando e escrevendo. Então, foi durante essa fase que ela conheceu os Estados Unidos.
Foi a convite do seu amigo Richard Wright, né, um escritor negro estadunidense, que a Beauvoir passou 4 meses percorrendo de norte a sul os Estados Unidos. E os registros da viagem foram publicados em formato de diário pela filósofa, em 48, sob o título Na América Dia a Dia, que também tem tradução aqui para o português. E a América Dia a Dia carrega mais do que uma experiência particular da Beauvoir num país estrangeiro. Trata-se, assim, de um testemunho da realidade violenta e opressiva de um país que estava segregado racialmente pelas leis de Jim Crow. Então, vocês imaginam, né, qual foi a realidade que ela vivenciou lá, vendo a segregação racial no seu momento, né, de efervescência. Embora a Beauvoir ela também esteja atenta a outras questões sociais e políticas, durante nesse diário, nas suas anotações, o racismo aparece em primeiro plano no decorrer de todo esse diário. Tanto é que, para além de narrar com repugnância o racismo sofrido pelas pessoas negras, notamos que ela se preocupa em compreender as ações do racismo nos Estados Unidos. Ao constatar que os argumentos racistas, os quais se apoiam no falso pressuposto de que há uma desigualdade natural entre brancos e negros, não justificam o racismo contra as pessoas negras, Beauvoir vai contra-argumentar demonstrando que o racismo é, na verdade, uma construção social que visa beneficiar os brancos. Assim, a argumentação da filósofa desmonta a ideologia racista por trás da instituição legal da segregação racial nos Estados Unidos. É assim que ela passa a entender que a situação das pessoas negras é condicionada pela necessidade dos brancos de colocarem os negros como a antítese da civilização estadunidense. Esse é o termo, né, que ela traz. Isso é, como aquilo que não é, que é o outro, que é oposto ao branco. E aí a gente percebe aqui o primeiro passo teórico dela no desenvolvimento da sua tese da alteridade pura, né? A tese na qual ela vai afirmar que, ao se colocarem como sujeito absoluto, os homens submetem as mulheres à oposição de outro absoluto. E isso será elaborado 2 anos depois só da publicação da América Dia a Dia, lá no Segundo Sexo, e que vai acompanhar todo o percurso dela sobre as alteridades. Então, nesse sentido, é interessante notar que o racismo observado nos Estados Unidos se torna uma fonte teórica para Beauvoir elaborar sua análise sobre a opressão das mulheres no Segundo Sexo. Isso explica a presença de analogias que a filósofa faz entre a população negra estadunidense e as mulheres no Segundo Sexo, sendo possível afirmar que o racismo que Beauvoir conheceu nos Estados Unidos informou sua análise sobre o sexismo. O racismo sofrido pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial também é utilizado pela filósofa como instrumento de relação com o sexismo sofrido pelas mulheres, o que mostra a atenção da Beauvoir à questão racial desde pelo menos o início dos anos 40. E isso pode soar surpreendente, né, no sentido positivo, porque por Beauvoir estar atenta às questões raciais e por esta parecer ter servido de fonte para ela compreender as questões sexuais, mas também no sentido negativo, por Beauvoir não realizar uma análise no Segundo Sexo que considera a inter-relação das opressões de sexo e raça. Quem leu o Segundo Sexo sabe que Beauvoir não fez o que hoje chamamos de uma análise interseccional das opressões. Então, as analogias realizadas em O Segundo Sexo abrem-se a críticas, sobretudo no que diz respeito ao apagamento da realidade opressiva múltipla das mulheres negras. Fato é que Beauvoir menciona em seu ensaio grupos que sofrem de opressões múltiplas, como as mulheres trabalhadoras e mesmo as mulheres negras. Mas a sua análise diz respeito particularmente à situação das mulheres francesas burguesas. Acredito que a maior razão para essa análise particular está lá na origem do Segundo Sexo. Beauvoir não planejou a obra, e na medida em que foi ampliando a análise, buscando mais materiais na biblioteca, elaborando a tese central da alteridade pura, criticando a ideologia burguesa, marcada pelo catolicismo, o escopo prático que serviu de sustento para os argumentos dela foi a sua realidade, que foi a experiência vivida pelas mulheres francesas burguesas que ela conhecia. Não por isso ela deixa barato as mulheres burguesas, porque elas são duramente criticadas no Segundo Sexo por não se aliarem às mulheres oprimidas econômica e racialmente. No entanto, quando a Beauvoir publicou América Dia a Dia e O Segundo Sexo, ela estava apenas começando a construir seu pensamento filosófico-político sobre as alteridades. Outro acontecimento que marca a ampliação de sua teoria das opressões é a viagem à China em 55, registrada e publicada como um diário de viagem, sob o título A Longa Marcha. Antes de realizar suas viagens, a Beauvoir tinha por hábito ler tudo o que pudesse sobre a história do país que ia viajar, que ia conhecer, e no caso da China não foi diferente, sobretudo por causa da revolução que estava acontecendo na China no período da viagem. No momento
que Beauvoir, assim como muitos intelectuais de esquerda, depositava sua esperança na Revolução Socialista, em sua viagem ela deu uma maior atenção a essas transformações da situação da classe trabalhadora e das mulheres chinesas. Depois da América Dia a Dia, A Longa Marcha é o segundo escrito que demonstra o investimento teórico da filósofa na análise da situação de pessoas não brancas e não burguesas. Contudo, o contexto de América Dia a Dia e A Longa Marcha são muito diferentes. Enquanto em América Dia a Dia ela descreve a experiência vivida pela população negra durante um período de negação absoluta da liberdade, em A Longa Marcha ela descreve a experiência vivida pela população chinesa durante um período de transformação social que visava a liberdade. Além disso, em A Longa Marcha, Beauvoir dá maior atenção à situação das mulheres não brancas, diferente de América Dia a Dia, em que sua análise sobre a situação das mulheres negras é mais pontual, sendo maior sua atenção à situação geral da população negra no período da segregação racial estadunidense. Mas estas também não foram as únicas investidas da filósofa nas formas de opressão racial. No final dos anos 50, Beauvoir se envolveu no caso de Djamila Boupacha, que foi uma jovem argelina que foi torturada na prisão pelos franceses durante a Guerra Franco-Argelina, que foi de 54 a 62. A colonização da Argélia pela França começou a ganhar a atenção de Beauvoir durante a Segunda Guerra Mundial. E no período da Guerra Franco-Argelina, como Beauvoir já era uma figura pública de renome, principalmente por causa do sucesso do Segundo Sexo, a advogada de Boupacha, que se chama Gisele Halimi, decidiu pedir ajuda da filósofa para conseguir a libertação de Boupacha. Então, a Beauvoir acusa ferrenhamente os franceses que escolheram ignorar a violência colonial francesa contra os argelinos e denuncia detalhadamente os crimes cometidos contra Boupacha na revista Os Tempos Modernos. Ela foi violentamente estuprada, eletrocutada, afogada, queimada com cigarros, dentre outros terríveis crimes. E a repercussão que Beauvoir gerou sobre o caso e a sua participação no julgamento ajudou a libertar a Boupacha da prisão. A Halimi depois publica essa história em 62, no livro intitulado Djamila Boupacha, e o prefácio é a Beauvoir que escreve. No desenvolvimento do pensamento filosófico-político de Beauvoir, surge ainda o interesse em compreender a situação das pessoas idosas. Então, na década de 60, a filósofa, que foi essa fase aí que ela estava se envolvendo no caso da Djamila Boupacha, ela já estava vivenciando o início do seu envelhecimento. O que levou ela a investigar, assim como lá no Segundo Sexo, sobre o ser mulher, o que significa ser uma pessoa idosa na sociedade. Essa pesquisa resultou na publicação de A Velhice, em 1970. Na velhice, as alteridades de sexo, raça e classe, já mobilizados em outros escritos de Beauvoir, como os mencionados anteriormente, eles são relacionados de forma mais dinâmica com a situação de opressão das pessoas idosas. A filósofa afirma que a velhice é experienciada de formas distintas por distintos grupos sociais, principalmente pelos grupos sociais marcados pelas desigualdades de sexo, de raça e de classe. O diagnóstico de Beauvoir assume que a própria experiência do tornar-se uma pessoa idosa é um privilégio, já que para se atingir uma idade avançada, é preciso que se tenha tido as condições materiais ideais para tal. Então, diante da constatação da situação desigual das pessoas idosas, Beauvoir argumenta que, assim como as mulheres, as pessoas não brancas e a classe trabalhadora, as pessoas idosas também são colocadas como outro na sociedade. Aí, nesse caso, a pessoa idosa é o outro em relação à pessoa adulta ativa, Essa é a relação que ela faz. Bom, mas aonde que fica, então, o projeto filosófico materialista da Beauvoir, que eu anuncio lá no título da minha fala? A minha hipótese de pesquisa é de que o pensamento da Beauvoir ele pode ser melhor compreendido levando em conta o seu caráter materialista dialético, uma vez que no desenvolvimento do que eu nomeio de teoria beauvoiriana das opressões, a filósofa tem sempre como pano de fundo a crítica das alteridades sobre o capitalismo. Então, desde lá, da América Dia a Dia, ela vai falar sobre a situação da população negra, ela vai estar criticando o capitalismo, ela tem essa atenção desde lá. Mas isso quer dizer que a Beauvoir vai tratar as questões de raça, sexo e idade como secundárias no contexto do modo de produção capitalista, tal como a tendência economicista de certas interpretações marxistas? Não. O racismo, o sexismo e o etarismo são tratados por ela como elementos igualmente estruturantes do capitalismo. Tampouco ela trata eles como conceitos fixos, aplicáveis de modo universal, que apagam as particularidades das experiências de opressão vivenciadas por mulheres, pessoas negras ou pessoas idosas em diferentes contextos e nações.
Embora eu não tenha tempo para tratar dessa questão aqui nessa fala com vocês, eu queria só pontuar que a relação entre a opressão e capitalismo aparece em todos esses escritos que tratam das situações de alteridade. O que caracteriza seu pensamento é, pelo menos, como marcadamente anticapitalista. Mas isso não significa que seu pensamento se reduza a isso, ou melhor, que só pode ser compreendido nessa chave de leitura. Além do materialismo dialético, a psicanálise é também uma ferramenta teórica extremamente importante na teoria beauvoiriana das opressões. Por isso, a Beauvoir está sempre atenta às questões objetivas e subjetivas que permeiam as experiências pelos grupos oprimidos. Mas, mais do que isso, ela está sempre relacionando as questões objetivas e subjetivas, nunca privilegiando uma perspectiva em detrimento da outra. Me parece que isso pode ser melhor compreendido a partir do conceito beauvoiriano de situação, e que está presente em todos esses escritos. E o objetivo da minha pesquisa, né, que está só no início, não estou nem na metade ainda da pesquisa, é de fato avaliar, né, se cabe compreender o projeto filosófico, político-filosófico dela como materialista, ou se existe um meio melhor de nomeá-lo, né. O meu foco nessa pesquisa é de fato apresentar, né, porque é claro, a gente não consegue fazer tudo numa pesquisa só, então o meu foco até agora, pelo menos, está sendo mostrar como que nesse percurso o caráter anticapitalista vai aparecendo, né, e como que ele vai se ampliando, né, já no Segundo Sexo, para quem conhece, ela já vai tratar um pouco do capitalismo, já vai usar alguns conceitos marxistas, ou melhor, marxianos, né, então existe essa presença muito marcante, que eu acredito ser muito mais marcante do que a psicanalítica, mas fato é que desde ali da América Dia a Dia, ela vai estar analisando a situação da população negra, tanto no seu sentido econômico, social, quanto no sentido psicológico. Eu queria ter trazido passagens, mas eu não pude fazer isso, mas tem momentos em que ela vai conhecer algumas regiões com Richard Wright nos Estados Unidos, principalmente nas regiões, nos estados legalmente segregados, em que a coisa é um pouco mais marcada, e ela vai vivenciar, por exemplo, ela vai num baile de população negra, ela vai com Richard Wright lá, e ela vai ver, e ela vai narrar, né, nossa, como que as pessoas negras elas se sentem mais livres quando elas estão aqui entre eles, sendo que lá fora, eles simplesmente têm que manter um sorriso. É até engraçado, porque às vezes eu leio algumas coisas de Lélia Gonzalez, de algumas autoras mais contemporâneas, falando um pouco, né, sobre o sorriso do negro, a alegria do negro, né, e ela fala isso, ela fala, por exemplo, que toda essa alegria que o negro está colocando é como se fosse esse sorriso que ele coloca lá para fora, para as pessoas brancas, é só uma máscara. E isso me lembra muito também o Fanon. Eu estava lendo o Fanon recentemente. E eles, de fato, tiveram uma boa comunicação, né? Eles estão no mesmo período, na mesma fase. E provavelmente ela leu o Fanon para poder falar ali de máscara nesse momento. Ela usa a palavra máscara. É muito interessante isso. Então, existem descrições, né, mais subjetivas, mais pessoais, não só questões sociais, econômicas. Então, eu não sei a que medida eu vou conseguir nessa pesquisa, né, tratar dessas outras questões. Pode ser, talvez, até um outro lado, né, dessa parte filosófica dela que eu posso tratar depois. Porque, de fato, o meu enfoque tem sido esse caráter anticapitalista, né, que também eu tenho focado nisso desde a graduação, mas principalmente no mestrado, porque a Beauvoir, ela tem sido... Eu vejo que ela tem sido muito reduzida só a uma autora que contribui no campo do existencialismo, e aí não tem muita conexão com a gente aqui hoje, né? Eu sinto que existe é como se fosse um campo, um momento específico ali do tempo, e daí fica só um grupinho estudando aquilo, e aí muitas vezes são existencialistas, fenomenólogos, e aí a Beauvoir se encaixa ali, e quase nunca ela se encaixa, né? A gente tem que fazer um milagre para conseguir colocar a Beauvoir nesses grupos de estudo, mas ela não é só isso, porque ela também tem essas outras contribuições, ela vai para a psicanálise, ela vai para outras áreas, vai para o marxismo, e ela faz isso antes mesmo de Sartre ter feito, né? Então é engraçado como o Sartre, ele caminha lá e cá, com tanta facilidade, a Beauvoir, ela nem mal é reconhecida dentro do lá, que é a fenomenologia. Então, eu estou tentando recuperar isso porque, claro que existe, né, uma pesquisa muito interessante e, de fato, né, Beauvoir contribuiu muito para o existencialismo, para a fenomenologia, mas existe também essa importância dela em se pensar como uma filósofa crítica que também pensou essas questões mais sociais, mais econômicas, coisas que ultrapassam um pouco, né, as paredes ali, né, desse debate.
E muitas coisas, quando eu leio também, me fazem muito relacionar com essas autoras que a gente tem trazido, autoras mais contemporâneas que a gente tem descoberto, conhecido. Então, por isso que eu vejo que é por esse caminho, né? Não mesmo chamar de materialista, mas às vezes chamar, né, de uma abordagem anticapitalista, ou tentando fazer uma aproximação da teoria crítica, que eu consigo perceber que a Beauvoir tem um espaço também, né? Então, a partir disso, é por isso, né, que eu tento trazer essa aproximação, focando nessa questão mais política da Beauvoir e não só, né, estritamente, enfim, metafísica e tudo mais. Mas é isso, era isso que eu queria falar, acho que deu tempo já, né? Tá, obrigada. Muito obrigada, Bruna. Agora eu passo a palavra para Ana Cássia Nogueira Pedrocian, que vai falar sobre a singularidade da filosofia existencialista de Simone de Beauvoir, uma intersecção entre a subjetividade e historicidade. Muito obrigada, Ana. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos, os presentes nesse congresso, Vozes na Filosofia. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de expressar a minha sincera gratidão à organização desse congresso, por proporcionar esse espaço tão valioso e necessário para a gente ampliar as vozes das mulheres na história da filosofia. Também desejo agradecer todas as minhas colegas, todas as minhas colegas que estão aqui hoje, contribuindo com as ideias e perspectivas únicas. Meu agradecimento também especial a todos vocês, cuja presença e participação são fundamentais para tornar esse evento significativo e enriquecedor. Eu pesquiso Beauvoir, ela foi tema da minha dissertação de mestrado na PUC, e eu tentei fazer um resumo do resumo da dissertação para apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu também, assim como a minha colega aqui, eu estudava um filósofo homem, inicialmente, e a partir de congressos também, eu senti essa necessidade de trocar e ampliar as vozes das mulheres na história da filosofia. E no segundo ano eu mudei de projeto, comecei de novo, e como eu estudava o existencialismo e o marxismo, eu resolvi estudar uma mulher filósofa e escolhi Simone de Beauvoir. Então eu vou falar sobre o Segundo Sexo, que é o mais famoso dela, que foi publicado em 1949, que é um livro pioneiro no desvelamento das discriminações contra as mulheres, sob uma perspectiva filosófica. Contudo, por décadas, a singularidade do seu pensamento foi subestimada. Somente na década de 90, após a publicação dos Diários de Beauvoir por Sylvie Le Bon, que sua obra começou a ser analisada de uma forma independente de Sartre, seu companheiro intelectual. Ela sempre foi considerada, e ainda é, por muitos, apenas como uma discípula de Sartre, né? E uma existencialista que segue o Sartre do ser e o nada, né? Mas ela tem depois da publicação dos Diários de Beauvoir, várias pesquisadoras contemporâneas acharam que essa interpretação era equivocada e começaram a problematizar a recepção da obra de Beauvoir, inserindo nessa perspectiva de gênero, né, de como uma obra de uma mulher é recebida, ainda hoje, quanto mais em 1949. Então, essa comunicação, ela visa destacar a originalidade da filosofia de Simone de Beauvoir, desafiando as interpretações convencionais, que a relegam a um papel de discípula de Sartre, ao mesmo tempo que pretende confrontar as análises que, ao presumirem que sua filosofia era inseparável da de Sartre, teceram suas críticas.
Esse estudo ele se baseia nas pesquisas de muitas filósofas, dentre elas a Teresa Lopes Pardina, Célia Amorós, Ingrid Seifer, Simons, Alexander, Sylvie Chaperron, Moá, Susan Sontag, Maria Marta Herrera, Isilda Hanson, Essi Regina, Ingrid Irigaray, além dos próprios escritos de Beauvoir. Essas pesquisadoras afirmam que Beauvoir tem muito a nos revelar sobre a condição das mulheres no campo intelectual, tanto hoje como em meados do século XX. Elas apresentam as limitações, as cumplicidades e ambiguidades da presença das mulheres no campo intelectual, evidenciando o silenciamento que Beauvoir enfrentou nos estudos de gênero, tanto nos estudos de gênero quanto na filosofia. Apesar das diferenças entre essas estudiosas que vão além da crítica ou do alinhamento com o pós-estruturalismo, todas são unânimes ao afirmarem que a obra de Beauvoir precisa ser reinterpretada. Palmeiro enfatiza que, entre 1950 e 1980, o clichê sexista foi o principal impulsionador das críticas dirigidas à obra de Beauvoir. Ela destaca que somente a partir dos anos 90 é que começou uma recepção crítica justa e apropriada à obra do segundo sexo. É importante ressaltar que a primeira tradução da obra não foi feita por um filósofo, mas por um zoólogo. Essa tradução deu origem a um outro livro, um texto que se constitui em oposição ao original. A tradução americana subvertia completamente as noções caras para o entendimento de sua tese, especialmente o conceito de situação. As supressões e alterações de sentido correspondem a interesses editoriais e ideológicos específicos da situação histórica norte-americana. O conceito de situação de Beauvoir é fundamental para a compreensão de sua tese de que o feminino não é uma essência circunscrita num céu platônico, mas sim uma construção social contextualizada historicamente. A tradução também exclui a extensiva pesquisa histórica de Beauvoir, onde ela apresenta as realizações das mulheres nas artes, no pensamento e na ciência, desde a Grécia Antiga até o início do século. Conforme Simons, 70 menções a mulheres de importância histórica foram suprimidas da tradução para o inglês. Essas supressões resultam em um processo que omite a carga política da obra de Beauvoir e a desloca do núcleo para a periferia do campo intelectual na experiência de leitura. Assim, a questão é mais qualitativa do que quantitativa, pois muitas das exposições suprimidas do texto tinham por objetivo descrever os mitos sobre o que significava ser mulher e as marcas das opressões nas experiências vividas dessas mulheres. Nesse sentido, as supressões destroem a continuidade do pensamento de Beauvoir, além de mascarar as influências de escritores como Hegel, Kierkegaard, Virginia Woolf, Colette, Bachelard e Violet. Como consequência, as traduções imprecisas e inconsistentes da terminologia filosófica causam ainda maiores à autora, danos maiores à autora, ao distorcer suas ideias e obscurecer suas ligações com as tradições filosóficas. Outros exemplos de omissões e alterações reforçam a tese de que a tradução em inglês, o segundo sexo, teve um impacto significativo nas críticas recebidas, e essas reverberações ainda perduram atualmente. Se faz necessário, igualmente, considerar o contexto em que a tradução norte-americana ocorreu, situando-se no cenário internacional da Guerra Fria e no contexto interno do macartismo. Tal contexto não pode ser ignorado, pois a tradução atenuou a carga política do texto de Beauvoir, especialmente seu viés marxista. Todas as referências à cultura russa e ao socialismo foram omitidas na tradução. Portanto, ao analisar as críticas feitas por leitoras estadunidenses, que desvalorizam o caráter teórico e a seriedade do debate proposto por Beauvoir, é crucial levar em conta esse contexto histórico. Outros exemplos de omissões e alterações que reforçam a tese de que a tradução em inglês do segundo sexo teve impacto significativo nas críticas recebidas e que essas reverberações ainda perduram atualmente, é o tom crítico que deslegitimava o discurso sexista também não foi devidamente percebido pelas leitoras da tradução em inglês. A autora escrevia... Me perdi aqui. Desculpa. Espera aí, que eu me perdi aqui. Um pouquinho.
O tom crítico de Beauvoir, que deslegitimava o discurso sexista, também não foi devidamente percebido pelas leitoras da tradução em inglês. A autora escrevia frequentemente de forma irônica, apropriando-se do discurso sexista para demonstrar como o conhecimento é situado e como muitos pontos de vista que se pretendem neutros, na realidade, são sexistas. Esse processo de tradução resultou em um conflito interno no texto em inglês, onde os trechos irônicos nos quais Beauvoir critica o sexismo foram interpretados erroneamente como se fossem expressões sexistas adotadas pela filósofa. Todos esses fatores, quando considerados, podem ajudar a explicar as razões de O Segundo Sexo em inglês ser considerado como um texto outro, cuja leitura inviabiliza a compreensão do pensamento de Beauvoir. Do mesmo modo, podem elucidar o porquê das interpretações hegemônicas anglo-americanas da obra de Beauvoir serem majoritariamente muito hostis a Beauvoir. Considerando a predominância do inglês como a língua principal na ciência e na produção acadêmica em geral, especialmente na área de estudos de gênero, pode-se compreender que as interpretações anglo-americanas, baseadas na tradução de Parsley, exercem uma forte influência sobre a maneira como o texto é lido e entendido. O desafio, portanto, para as pesquisadoras em filosofia, teoria feminista e estudos de gênero é abandonar a leitura de O Segundo Sexo como um texto ultrapassado. É preciso compreender os problemas decorrentes de uma tradução de baixa qualidade, realizada em contexto histórico-político específico, que resultou em uma interpretação muitas vezes oposta à tese original da obra. Isso implica reconhecer como uma cultura dominante recebe, adapta, transforma e dissemina significados de uma obra de uma outra cultura. Tais ações impactaram a produção feminista e de gênero nos Estados Unidos, que começou a exportar essa interpretação como a versão definitiva da obra. Essas consequências ecoaram desde a França até o Brasil, onde diversas interpretações de Beauvoir foram feitas com base na tradução em inglês, sem questionar os problemas da tradução envolvidos. Assim, as interpretações predominantes na teoria feminista a partir da década de 80 caracterizaram Beauvoir como essencialista, acusando sua filosofia de misoginia e de universalizar a mulher. No entanto, é preciso questionar até que ponto essas interpretações são justificadas, considerando que essa outra versão do Segundo Sexo foi produzida como uma narrativa misógina, essencialista e universalista. Assim, não é possível desconsiderar essa tradução em inglês, que teve inúmeras edições e foi a única a circular em países de língua inglesa por 60 anos. Portanto, não se trata apenas de pensar em uma tradução como traidora, como toda tradução é em sentido linguístico, mas de verificar que, no caso do Segundo Sexo, houve a opção deliberada por produzir um outro texto, que corresponde ao contexto das relações de poder nos campos político, econômico, cultural e intelectual da época da tradução. Essas relações determinaram as interpretações hegemônicas de Beauvoir produzidas no âmbito acadêmico, que se disseminaram para além das fronteiras acadêmicas dos Estados Unidos. Tais ações impactaram a produção feminista e de gênero nos Estados Unidos, que começou a exportar essa interpretação como a versão definitiva da obra. Essas consequências ecoaram desde a França até o Brasil, onde diversas interpretações de Beauvoir foram feitas com base na tradução em inglês, sem questionar os problemas. Problematizar, portanto, a tradução de O Segundo Sexo para o inglês é essencial para compreender não apenas como o pensamento de Beauvoir é recebido por intelectuais e ativistas feministas em países de língua inglesa, mas também para analisar as mais de 40 traduções que basearam nessa versão. Agora eu vou falar sobre o que a Isilda Hanson, em 2020, ela fez uma interessante análise sobre esse problema da recepção da obra de Beauvoir, e ela argumenta que a questão do lugar e do papel da mulher no mundo e na filosofia, eles se entrelaçam. Para ela,
tanto na vida como na filosofia, o lugar e o papel da mulher costumam ser geralmente os mesmos. Isto é, ela é frequentemente alijada da ação e do pensamento criador, da produção de conhecimento, e no mesmo movimento é reduzida a um corpo sexuado, basicamente. Ela ainda recorda que tanto na vida como na filosofia, foram os homens que ditaram e ainda dizem que a humanidade, o conhecimento, a vida são, inclusive por consequência, o que as mulheres também são. Nesse sentido, a perturbação suscitada pela recepção de um segundo sexo decorre, na maioria das vezes, do fato de uma mulher ter optado por se pronunciar não somente a respeito de si mesma, mas também por abordar questões de significativa importância relacionadas à noção amplamente defendida de humanidade e ao conceito pretensamente universal e ontológico do filósofo. A partir dessa abordagem, emerge um questionamento acerca da sistematicidade, abrangência e amplitude do conhecimento que ela produz. Diante da reação imediata da recepção de um segundo sexo, que foi a deslegitimação filosófica da autora, o Hanson questiona: não é filosofia o que ela faz? Ora, por quê? Sua hipótese é a seguinte: porque tudo o que a filosofia dela não pode fazer é o que em princípio, se esperaria que fizesse, a saber, reiterar teoricamente, conceitualmente, metodologicamente, qualquer um desses sistemas filosóficos. Se não inventam, ao menos dão lugar de peso à opressão a qual ela está sujeita. Assim, o Hanson lembra que os parricídios, as rupturas, negações e descontinuidades costumam ser não apenas aceitáveis, mas necessárias na filosofia. Portanto, para o Hanson, mais do que apenas reiterar aquilo que já se conhece há um bom tempo, isto é, que o que ela escreve é filosofia tão legítima e original como qualquer outra do seu tempo, e que nada deve, em termos de rigor teórico, às demais, seu projeto, que é fundamentalmente ético, poderá nos dizer também qual tipo de exigência pode e mesmo precisa ser feita ao conhecimento em geral e à filosofia em particular, para que certas existências, como a de uma mulher, por exemplo, possam, enfim, ocupar lugar de sujeito autêntico, tanto nos mundos possíveis e desejáveis de habitar, incluindo, sem dúvida, o da filosofia. Por fim, a citação de Hanson nos leva a refletir sobre a necessidade de redefinir os parâmetros da filosofia, para que as existências femininas possam ser autênticas e ativas nesse domínio. Nesse sentido, a pesquisadora lança uma provocação à filosofia. Como poderemos evoluir além das limitações impostas pelo passado, redefinindo a compreensão da mulher e abrindo espaço para sua atuação efetiva na construção do conhecimento? A resposta a essa questão não só delineará o futuro da filosofia, mas também ajudará a forjar um mundo onde as vozes femininas sejam ouvidas e reconhecidas na plenitude de sua capacidade intelectual. Assim, ao considerar a obra de Beauvoir e os debates que ela suscita, somos instigados a repensar não apenas os limites tradicionais da filosofia, mas também a dinâmica de poder e privilégio que molda a recepção e interpretação das obras filosóficas. Afinal, como Johansson nos lembra, a verdadeira evolução da filosofia só será alcançada quando as vozes femininas não forem apenas ouvidas, mas também valorizadas e integradas de maneira significativa no discurso filosófico. Após essa contextualização, é fundamental explorar a singularidade da filosofia de Beauvoir, que vai além de reconhecer sua contribuição única para o pensamento filosófico. É também crucial para uma compreensão plena as complexidades das questões que ela abordou. Beauvoir, através do segundo sexo, não apenas expandiu o escopo das preocupações existenciais para incorporar a experiência feminina, mas também desafiou as noções convencionais de liberdade, responsabilidade e autenticidade. Sua análise transcendeu a abordagem androcêntrica predominante na filosofia existencialista da época. Além disso, a singularidade de Beauvoir reside na forma como ela convergiu as lentes filosóficas com as questões femininas. Ela reconheceu que a opressão das mulheres não poderia ser tratada de forma isolada, mas deveria ser compreendida em relação às estruturas sociais, políticas e históricas que moldavam suas vidas. Ao fazer isso, ela trouxe uma nova dimensão para a análise feminista, revelando como as dinâmicas de gênero estavam profundamente entrelaçadas com outras formas de desigualdade e opressão.
Desse modo, é a partir dessa premissa que se sustenta a singularidade da filosofia existencialista de Beauvoir, configurando-se como uma modulação do existencialismo que adota uma ótica distinta em relação ao mundo, diferenciando-se dos demais expoentes desse movimento filosófico. Essa distinção é notória porque Beauvoir observa aspectos da realidade humana que outros existencialistas não haviam considerado ou abordado da mesma maneira. Nesse contexto, é crucial atribuir a importância a essa questão, uma vez que o ensaio de Beauvoir sobre as mulheres desencadeou uma reorientação completa no movimento feminista. Essa perspectiva é particularmente destacada, pois, ao contrário de outros pensadores existencialistas, a abordagem de Beauvoir é sensível às desigualdades sociais, culturais e políticas entre os gêneros, sem, contudo, implicar na negação das diferenças. A noção de situação desempenha um papel central na filosofia de Beauvoir. Para Beauvoir, a situação refere-se ao conjunto de circunstâncias, condições sociais, culturais e históricas em que um indivíduo nasce e vive. Ela argumenta que nossa situação inicial, que inclui fatores como gênero, raça, cultura, contexto histórico, exerce uma influência significativa em nossa vida e molda nossa experiência. Ela explora como as mulheres são frequentemente relegadas a papéis secundários e subalternos nas sociedades patriarcais. Essa ênfase na situação vai além de uma mera consideração de fatores externos. Beauvoir também busca compreender como a situação molda a percepção que as mulheres têm de si mesmas e como elas são percebidas pelos outros. A partir dessas análises, Beauvoir observa que a situação das mulheres é moldada desde a infância, através da socialização, que impõe normas de gênero rígidas. Ela argumenta que as meninas são ensinadas desde cedo a se verem como o outro, definida em relação aos homens, e a se conformarem às expectativas estabelecidas pela sociedade. Assim, a situação de desigualdade das mulheres é perpetuada por meio de normas culturais, estruturas institucionais e práticas cotidianas. No âmbito de O Segundo Sexo, as categorias existencialistas que permeiam a filosofia de Beauvoir são minuciosamente configuradas e trabalhadas, todas com o propósito de esclarecer um problema essencial, a questão que ela enfrenta ao buscar explicar a experiência de ser uma mulher em uma sociedade marcada pela desvalorização e inferiorização. Sua primeira incursão no feminismo, fundamentada em princípios filosóficos, consiste na desmistificação da construção da feminilidade em sociedades patriarcais. Nesse sentido, Beauvoir empreendeu uma investigação profunda e perspicaz dos desafios e questões urgentes de sua época. Abraçando a perspectiva existencialista, seu intento era conferir à experiência humana uma maior compreensão. Contudo, mesmo operando dentro do existencialismo, Beauvoir desenvolveu interpretações singulares e conferiu a ênfase particular a certos conceitos existencialistas. Divergindo de outros filósofos existencialistas, como Sartre, ela optou por não adotar a fenomenologia russeliana como método preferencial. Em vez disso, preferiu um enfoque discursivo mais próximo com a tradição filosófica francesa, cujas raízes remontam a pensadores como Montaigne e Descartes. Assim, mesmo quando Beauvoir explorou a fenomenologia, fê-lo sob a influência do pensamento hegeliano, não russeliano. Nesse contexto, o conteúdo da obra de Beauvoir é notadamente diferente do de Sartre. Tanto suas produções literárias como filosóficas representam um progressivo despertar para o contexto histórico em que ela viveu. A filósofa foi sempre vigilante às situações de marginalização, bem como de privilégio, com o intuito de denunciá-los, e sensível ao sofrimento dos outros, a fim de chamar a atenção daqueles que ignoravam. O conceito também permite análise de grupos oprimidos, o acesso a privilégios e a base da discriminação de gênero e raça. Adicionalmente, através do conceito de situação, Beauvoir proporciona análise a respeito da política dos corpos, da condição das mulheres nas sociedades colonizadas e da posição de inferioridade reservada às mulheres na história. Dessa maneira, a noção de situação propicia a Beauvoir refutar a tese essencialista do que é histórico da vertente conceitualista, ao mesmo tempo que recusa o caráter universalista e determinista do nominalismo.
Assim, Beauvoir adota a perspectiva materialista no seu existencialismo, ao considerar os dois aspectos sem reduzir um ao outro, que nos leva também a outra célebre fase marxista de que os humanos fazem história em situações historicamente determinadas. Em suma, a filosofia de Beauvoir destaca-se pela sua ênfase na historicidade e na subjetividade como elementos essenciais para compreender a condição humana. Sua abordagem reconhece a influência das estruturas sociais e das condições históricas na formação das identidades e das possibilidades de vida das pessoas, especialmente das mulheres e de outros grupos marginalizados. Ao contrário do existencialismo de Sartre, que muitas vezes negligenciava esses aspectos, Beauvoir enfatiza a importância de considerar as realidades sociais e históricas que moldam as experiências individuais. Ela demonstrou como essas estruturas podem restringir a liberdade e a autonomia de certos grupos, destacando a necessidade de uma análise mais ampla e contextualizada da condição humana. Portanto, a filosofia de Beauvoir representa uma abordagem mais abrangente e inclusiva do existencialismo, que reconhece a complexidade das interações entre indivíduos e sociedade, e destaca a importância de lutar contra as injustiças e desigualdades que impedem alguns grupos de alcançar a plena liberdade e realização. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Bruna. Eu tenho algumas considerações, algumas perguntas, mais comentários, assim, para ouvi-las um pouco mais, e depois a gente abre para o público, que a gente tem um tempinho. Primeiro, eu queria agradecer, Ana, pelo seu trabalho, assim. Como vocês trouxeram um pouco da contextualização de como vocês chegaram a Beauvoir, eu acho que vale também dizer, no meu caso, eu não li mulheres na minha graduação. Eu só ouço falar de Beauvoir e de Arendt, mas mesmo assim de um modo pejorativo, né? Elas não são filósofas, isso não é filosofia de verdade. Se você quer estudar Arendt, você vai para a educação, né? Não na filosofia. E aí, Ana, quando você traz, né, no início da sua fala, a questão da tradução, né, e da recepção da Beauvoir nos países de língua inglesa, eu não tinha ideia, né, dessa... A tradução por si só, ela já é uma questão muito, muito, muito forte para a gente na filosofia, né? E aí saber que a Beauvoir foi omitida, né, propositalmente, né, da raiva, né? Acho que é isso. A gente tem que falar dos afetos, né? Assim, da raiva de saber que ela passou 60 anos sendo lida de forma completamente equivocada, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre após essa revisão, né? A gente consegue então mostrar, né, que tá equivocada, e aí há espaço para essa releitura. Você fala até um pouco disso, né, logo a seguir. Queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão. Aí eu já aproveito e já emendo, jogo a minha questão para a Bruna. Bru, inclusive, muito obrigada por compartilhar do seu projeto de pesquisa. Fiquei aqui pensando, né, de como relacionar, né, essas construções de alteridades a partir de grupos específicos, né, de outros específicos, com relação ao materialismo. É mais uma pergunta de ordem prática mesmo, assim, porque eu não sou leitora de Beauvoir. Dá para pensar que os textos de relatos de viagem, né, que é o que ela foca em outros tipos de alteridade que não o qual ela pertence, ele está mais... ele está vinculado às condições do tempo presente, né, naquela situação, naquele território. Como que você vai fazer essa transposição para o materialismo da Beauvoir em si, assim, ou na construção da teoria? Dá para pensar em uma alteridade, uma grande alteridade nela a partir desses outros? Ou... acho que é isso, assim, vai nesse sentido a pergunta, porque eu também não consegui formulá-la adequadamente. Mas a ideia é basicamente tentar entender se, para ela,
se há uma influência, por exemplo, das viagens, dos diários de viagem na construção da alteridade que ela vai trazer em outros textos, ou principalmente no Segundo Sexo, que é um dos mais relevantes, se é porque me parece que você aponta essas de forma muito singularizadas, né, ou muito polarizadas. É possível uma junção? Enfim, aí vocês veem quem vai responder primeiro. Vamos ver se eu entendi, tá? Mas eu queria comentar uma coisa aqui rapidinho sobre esse negócio aí da tradução. A América Dia a Dia também foi censurado. Tá? Ela escreveu em inglês esse diário. E foi censurado. Né? Tiraram aí as partes interessantes, né? Quando ela critica o capitalismo, quando ela fala sobre a segregação. Tudo isso foi, né? Porque era durante o período da segregação, né? Que editora queria publicar isso? Uma crítica à segregação, né? Porque era mais fácil fingir que não existia segregação, né? Era isso que eles faziam, né? É isso que a Beauvoir faz. É isso que a Beauvoir fala. Inclusive, quando ela chegou lá, um professor branco falou para ela assim: ah, mas você não vai escrever sobre a situação das pessoas negras, né? Aí ela falou: ah, eu vou escrever sobre o que eu quiser. Aí ele falou assim: porque você não vai entender a questão em 4 meses. Que foi o tempo que ela ficou lá. Aí no final ela fala assim: nossa, em 4 meses deu para entender bastante. Ela vai falar depois. Mas de fato ela é bem assim humilde, né? É um diário, né? Não era, assim, eu acho que não era o propósito dela. Mas ela ficou tão envolvida na questão e, assim, não dava para ignorar. Ela estava lá vivenciando isso, ela estava preocupada com isso, que o diário dela acaba sendo, em muitos momentos, parece que está lendo um livro teórico mesmo. Né? E é esse resgate que eu estou fazendo. Então, é bem interessante uma coisa que você me colocou que eu percebi agora. As autoridades que dizem respeito a ela escreveu um texto teórico, mas as autoridades que não dizem respeito a ela não escreveu um livro teórico, né? Porque a viagem aos Estados Unidos e a questão da China foram diários, né? Mas a velhice e o segundo sexo, aí ela, né? Imagino que também tem um pouco a ver com o lugar dela, né? Acho que ela talvez não tenha se sentido à vontade, até porque, né? Acho que como uma francesa, ela não ia tentar se colocar numa posição que ela não tá, né? Tipo, vou falar o que é ser negro. Não é isso que ela faz. O homem branco, com certeza, né? Essa questão da alteridade, né? Você tocou num ponto sobre relacionar. O que eu percebo? Que acho que a questão do sexo, né, foi a questão que realmente abriu os olhos dela para ter seguido o caminho que ela seguiu. Mas aí, curiosamente, quando eu estava pesquisando sobre isso, eu descobri que foi a viagem aos Estados Unidos que abriu os olhos dela para o sexismo. Uma deles fala mulheres brancas que tomam vacina. É porque não distancia do que a Davis fala no Mulheres, Raça e Classe, em que as mulheres brancas tomam consciência da sua opressão a partir da experiência abolicionista, né? A partir da experiência negra. Então eu tentei, não consegui me explicar melhor, mas era justamente a partir desse viés, assim, né? Aí você respondeu, né? Ela começa a pensar a partir dos Estados Unidos. Assim. A questão das analogias que ela faz no Segundo Sexo é bem problemático, mas eu ainda vou começar a escrever sobre isso, mas já tem umas críticas sobre, né, porque aí no final das contas ela está fazendo uma análise no Segundo Sexo que é muito particular, né, ela pouco fala sobre as mulheres negras ou mulheres trabalhadoras, é só como analogia, né, aí ela está falando lá no Segundo Sexo das mulheres, como os negros lá nos Estados Unidos, ou ela vai fazer uma diferenciação, tipo, diferente dos negros nos Estados Unidos, né, mas ela não está relacionando. E as mulheres negras, por exemplo, né? Então, existem aí umas dificuldades. Eu percebo que lá na velhice, ela vai começar a envolver melhor essas alteridades, né? Parece que ela vai sistematizar melhor isso, né? Mas ainda não cheguei na velhice, né? Ainda é o meu último passo.
Então, ainda vou chegar lá. Com relação à alteridade, complementando o que a colega disse, o que é curioso na questão da alteridade na Beauvoir, no segundo sexo, o que foi o problema dela, e como ela desenvolveu a questão da alteridade, é que ela faz um estudo, né, desde as hordas primitivas até a literatura do século XX, ela recorre aos escritos de Lévi-Strauss, que nem haviam sido publicados ainda, né, a pesquisa dele, e ela faz uma observação importante nessa questão da relação da autoridade da mulher com o homem, e de fato ela não faz essa diferença da mulher negra, né? Mas ela fala que na diferença entre todos os grupos oprimidos em que ela estudou na história, há essa busca, ela busca em Hegel, ela se ampara em Hegel para fazer construir esse argumento, de que toda consciência ela se põe no mundo se opondo, né? Então todos os grupos, ela fala, o negro vai olhar o branco vai olhar o negro e se colocar como essencial, e o negro essencial. O negro vai ter essa reciprocidade também, ele vai se colocar como essencial e colocar o branco como inessencial. A questão dos judeus. Aí ela fala, por que, é a curiosidade que desperta no início da obra dela, O Segundo Sexo, por que as mulheres, quando é a mulher, ela não coloca o homem como inessencial, é como se ela aceitasse esse outro, ela vive esse outro, porque a questão para os existencialistas da autenticidade, da liberdade, é um problema central, né? E aí ela fala que a mulher, por ser construída através do olhar do outro, da perspectiva masculina, ela vive uma inautenticidade, né? Não vive em liberdade. E aí ela vai investigar as raízes dessa autoridade, dela ter aceitado, e aí é que ela chega e se contrapõe a Sartre, né? Na liberdade absoluta. Ela vai falar, ei, não existe liberdade absoluta, existem grupos que, ou seja, nascem em sociedades, né, que existem estruturas em que existem grupos oprimidos, você já nasce com nessa situação, né, de desigualdade. Então, e aí ela fala que a relação sexual biológica que a mulher tem com o homem, com os homens, é que impediu ela de se colocar como, fazer essa reciprocidade, de se colocar como sujeito essencial. Ela se colocou como objeto também, através da perspectiva masculina. E daí que eu vejo que é a principal, a primeira diferença da questão do existencialismo dela com o de Sartre, ela entender as opressões que existem, e que foi nas leituras que fizeram a partir da tradução de Partley, né, que falaram, que desconsideraram todas essas questões, né. Com relação também, voltando à primeira pergunta que você me fez, eu também fiquei surpresa, porque foi tudo novo quando eu fui estudar, né, Beauvoir, e aí eu fui fazer essa pesquisa, o contexto, né, fui buscar nas bases de dados, e aí eu fiquei também como você, eu fiquei muito possessa, porque eu também só ouvia isso dentro da universidade, que ela era essencialista, todas as críticas que faziam ela, e a hora que eu peguei de fato a obra mesmo, e aí também fui me aprofundar para estudar o francês, para ler a obra dela no original, para não pegar a versão de 1970 que nós temos aqui. E aí eu fui ver que muito das críticas que tinham sobre Beauvoir não faziam sentido,
justamente por todos esses aspectos. A questão de que ela fala, não, existe sim grupos oprimidos e que não dá para falar de liberdade absoluta, não dá para falar de má fé, não dá para falar, porque existem grupos oprimidos, e estruturalmente, né? E ela também, e toda a obra dela, O Segundo Sexo, a gente percebe o tempo todo como a questão da situação, que a gente chama hoje, né, de contexto histórico, social, político, que ela chama de situação, foram as críticas que falaram para ela que ela que teceram, né, na teoria dela, que ela não percebia isso, quando na verdade essas críticas foram feitas na base de uma tradução outra, né? Por isso eu acho importante revisitar como todas essas autoras que são, né, eu trouxe vários nomes aqui que são de correntes diferentes e que escreveram sobre Beauvoir todos os anos, né, 70 anos do Segundo Sexo, tem vários artigos sobre, e todas elas são unânimes em dizer que a obra O Segundo Sexo precisa ser revisitada, e que de Beauvoir, e que essas interpretações antigas, essas críticas, elas precisam ser contextualizadas dentro dessa recepção que ela teve. É um projeto, né? Faz parte de um projeto. Vamos abrir para perguntas. Obrigada, Bruna, Ana. Queria tecer alguns comentários, já que a gente tem um tempinho, e acho que vão borbulhar algumas questões. Eu gostei do que a Bruna disse, dessa redução que a gente tem da Simone de Beauvoir ao segundo sexo, né? Isso me parece também que representa uma dificuldade da gente aceitar outros gêneros, né, na filosofia, e a Simone de Beauvoir tem uma vasta literatura autobiográfica, e a gente não sabe como mexer, né, com essas fontes, a gente não tem recursos, né, aparentemente, teóricos na filosofia para lidar, para além talvez na estética a gente tenha, mas enfim. E como aquilo que eu também falava ontem também na mesa, que a professora nos trouxe, como essa literatura de autoficção, ela é mal vista, essa escrita de si, ela ainda é impermitida, e aí a Simone de Beauvoir fica a Simone do segundo sexo, que tem todas essas questões que a Bruna muito bem tem levantado. Só que, ao mesmo tempo, ela foi uma filósofa que teve acesso àquilo que a gente chama de uma filosofia canônica, porque ela teve acesso à fenomenologia russeliana, ela era uma hegeliana de primeira ordem, ela teve acesso aos escritos do Søren Kierkegaard, que é o que eu estudo, então, em alguma medida, ela teve acesso ao existencialismo, que eu também quero morrer, Bruna, quando reduzem tudo a existencialismo, que, aliás, por mim, como Sartre disse antes de morrer, a gente elimina essa palavra, esquece que eu inventei esse termo, porque reduz e suga tudo para dentro de um naipe de conceitos assim que não fazem sentido do ponto de vista até filosófico. E ela teve esse contato com o marxismo, então ela teve acesso àquilo que a gente chama de filosofia canônica, mas ela não se reduziu a escrever sobre isso. Então tem hegelianismo ali no segundo sexo, em alguma medida, quando ela traz a questão do senhor e do escravo, por exemplo, tem fenomenologia do espírito ali, né? Só que ela também produz filosofia autoral, né? Ela também não se resume a isso, né? Então não é só uma filosofia, ela pega a filosofia canônica e produz filosofia autoral. E eu queria ver como que é estudar uma filósofa assim, né, multifacetada nesse sentido, porque em alguma medida às vezes ela lida como canônica. Claro, a gente estava discutindo algumas filósofas ali que está tudo em alemão gótico, em francês antigo. Então, ela lida como canônica, porque a gente tem acesso a traduções, uma ampla bibliografia, inclusive em português, só que, mesmo assim, não é canônica, né? E como que vocês veem isso de ser ou não canônica, e talvez aconteça isso com a Hannah Arendt também. Queria saber também como é ler biografias da Simone de Beauvoir, sendo que a gente tem acesso às autobiografias dela, né? Por exemplo, por que a gente vai ler a Kate Kirkpatrick, que publicou recente uma biografia sobre ela, ou a Huguet, se a gente tem a força da idade, né? Se está tudo ali.
e em que medida há um embate, né, dessa coisa autobiográfica com a biografia, né? Gostei que a Ana cita outras filósofas ali do período, inclusive a Violette Leduc, que é enfim, tem toda uma história trágica por trás dela, que é zero estudada na filosofia, mas se a gente vai reconhecer o romance como gênero literário filosófico, é uma que talvez valha a pena também dar uma olhada do que tem ali, né? E quando você cita, Bruna, também as inseparáveis, né? A Elisabeth Lacoan, por que você acha que ela não deixou publicar, né, as inseparáveis? O que aconteceu? Porque ali tem a Simone pré-Sartre. Na minha concepção, tem a Simone adolescente, né, infantil em alguma medida. Mas ela já está ali narrando como é ser mulher na filosofia lá em Paris, né? Porque acho que ela está nos primeiros anos da graduação, se eu não me engano. Então, o que tem ali naquela Simone que ela não quis nos expor em vida, né? Que aí chegou agora em 2021 essa tradução no Brasil, que foi quase junto com a francesa, né? Então, só que o livro tá pronto, não sei se foi uma obra inacabada, ela só é póstuma, né? Então, por que não foi publicado? Eu teria muita coisa, e eu acho que tem muita coisa ali nas Inseparáveis, tipo isso da... Ela tem uma ingenuidade diante de problemas coletivos políticos, não é a Simone de Beauvoir que a gente conhece nesse sentido, assim, uma inconsciência política, né, eu consigo ver isso lá, as escolhas românticas dela, esse flerte com a Zazá, né, esse romance adolescente delas, um desprezo juvenil à política, né, a criação religiosa que aparece ali, que depois ela se volta totalmente, ela é bem iconoclasta do ponto de vista da religião, né? O flerte inconfesso com a literatura, né? Que ela está ali quase confessando o quão literata ela é, porque parece que ela está querendo decidir ali, sou filósofa ou sou escritora literária, e se isso impactou de repente. Enfim, e eu acho que teria muita coisa para falar sobre a figura da Zazá, da Elisabeth Lacoan, na vida da Simone, mas também não quero me alongar e, enfim, agradecer vocês pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta também. Estava esperando alguém levantar a mão, não ia ser indelicado a esse ponto. Primeiro, agradecer a exposição de vocês. Gostei muito da sua primeira consideração, Ana, sobre a tradução. Eu venho da filosofia antiga, até caí na Sueli Carneiro, felizmente, e aí eu lembro de como era difícil pegar uma tradução da hora, né? Ainda bem que agora a filósofa que eu estudo escreve em português e não precisa de tradução. A minha pergunta não é tão elaborada quanto a dela, é muito simples, na verdade, porque um ponto que vocês duas tocaram é que o conceito de situação em Beauvoir permite a gente considerar e entender as opressões de gênero e raça. E como a gente está num contexto brasileiro, a Beauvoir veio para o Brasil, né? Ela na Bahia com um Sartre, inclusive, foi num terreiro de candomblé, e aí acho que talvez seja mais especificamente para você, Bruna, porque você traz o América do dia a dia, né, o relato que a Beauvoir faz sobre a situação dos negros estadunidenses, e eu queria saber, a título de curiosidade também, se existe algum texto pós essa viagem do Brasil, da Beauvoir, e se ela identifica uma diferença da situação da população afro-brasileira com relação a situação dos negros estadunidenses, né? Porque aqui a gente tem uma série de particularidades, como o uso de atabaque, que permite, inclusive, o candomblé sobreviver até os dias de hoje. E, enfim, o candomblé também dá um outro poder para as mulheres, inclusive, né? Enquanto uma ferramenta de afirmação frente a uma sociedade patriarcal racista. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, por favor. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou ser bem breve. Quero primeiro agradecê-las ambas. Gostei muito da mesa, me fez pensar muitas coisas. Primeiro, eu queria dar uma palavra também sobre a questão da tradução, né? Até porque a gente tem aí muitas pessoas jovens e ela atua. O caso que você traz me faz pensar duas coisas, né? Primeiro, enfim, a história é muito grave, né? De uma tradução totalmente orientada, né? No sentido de informar toda uma recepção. Agora, você também diz uma coisa outra importante, que é toda a tradução é
uma subversão de algum modo, né? Por que eu digo isso pensando aí na juventude? Que quando a gente escolhe, né, uma autora, um autor, a gente escolhe também uma outra língua, ou a mesma, no caso do Vinícius, né, que fez... Porque, por melhor que seja a tradução, né, mesmo uma tradução de outra ordem, que não é politicamente orientada, mas, por exemplo, acadêmica e cientificamente, entre aspas, orientada, né, ela continua sendo alguma coisa que se coloca entre você e a sua fonte, né? Então, escolher alguém para estudar é escolher a língua deste alguém também, inevitavelmente. Aí você diz, mas que coisa difícil, que coisa complicada, que coisa é trabalhoso, a gente recebe, né, a gente vem do ensino médio, a maioria esmagadora de nós sem esse preparo, então vai precisar correr atrás, a universidade não dá toda essa estrutura. Tirando isso, eu queria dizer que é também alguma coisa muito prazerosa, né, que é você estudar a língua para entender uma filosofia. É prazeroso, é bonito, porque vem acompanhado de toda uma investigação conceitual que vale muito a pena, então não podia deixar, né, dado aqui essa configuração de dizer isso. Agora, eu queria também, e por isso, às vezes, a gente precisa de grupo, se juntar com quem também está precisando estudar aquela língua, né? Enfim, estamos aqui para isso. Com relação aos ismos, eu vejo, é interessante, né, porque vocês dois, talvez com caminhos diferentes, olhando a Beauvoir, né, de lugares diferentes, estão questionando mesmo, né, esse vínculo dela com o existencialismo, o que é isso e o quanto isso é, enfim, né, produtivo e o quanto é uma camisa de força. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, também porque eu acho que daqui a gente extrai uma reflexão que pode valer para todos os autores e autoras que a gente estuda. Por quê? Primeiro porque, de fato, em geral, as pessoas estão inseridas num certo movimento, elas estão num tempo, inseridas ali num grupo de pessoas. O caso da Beauvoir é evidente, né? Em que se estava fazendo filosofia de um determinado modo, se estava olhando o existencialismo a esse exemplo e tal, então a tendência é que você... Então, de fato, ela carrega elementos, né? Ela compartilha com as pessoas que estavam ali naquele contexto, olhando para o mundo filosoficamente com certas lentes, né? Por outro lado, eu aprendi... tudo que eu sei sobre existencialismo, eu aprendi com Franklin, né? Leopoldo e Silva, que sempre fez uma leitura diversa, né? Eu digo, por exemplo, para ele, a história do existencialismo que ele conta é de um diálogo com o materialismo, por exemplo, né? Então, ele já é alguém que, pelo menos quando eu aprendi lá, não vou contar décadas atrás, né? E também as coisas que eu li dele. O que eu queria perguntar um pouco, se dá para a gente fazer um pouco essa reflexão, né? O quanto o ismo, como uma escola, uma tendência, marxismo, existencialismo, fenomenologia, materialismo, idealismo, né? Empirismo, são, a um só tempo, digamos assim, categorias que organizadoras, por um lado, né? E quanto elas também são clausuras, né? E eu diria assim que é sempre o que vem em primeiro lugar é aquele pensamento muito específico. Quem é essa figura, né? Que não é um ismo ou num outro, nunca. Geralmente é mais de um e, portanto, é outro, né? Enfim, é um pouco isso. Vou responder, tá? Rapidinho. Vamos lá, eu anotei aqui. Natália, muito obrigada pelas suas perguntas, pelos seus comentários. Você comentou... A primeira, só queria comentar sobre as inseparáveis, né? Você fez aquela questão, né? Por que ela não publicou em vida? Recentemente eu discuti no meu grupo de estudo com as meninas que também estudam Beauvoir sobre isso. A gente fez uma longa discussão com a Annabelle Bonnet, a gente chamou ela para falar lá com a gente, que é uma francesa que estuda Beauvoir e tal, está aqui no Brasil, não sei se você conhece. E aí a gente ficou se questionando, porque ela não publicou, né?
E sendo, inclusive, que é bem literário, né? Porque ela muda os nomes, né? Tem tudo aquilo. Então, por que não? Se ela mesma fazia isso. Aí daí a gente não entrou muito a gente não encontrou uma resposta, mas a gente supôs que talvez poderia ter a ver com a família da Zazá. Porque ela escreveu esse texto em 54, se eu não me engano. E a família da Zazá, né, enfim, muito católica, tipo, depois que já não gostava muito da Beauvoir no início, desde pequena. Depois, então, que a Beauvoir foi para a Sorbonne, acabou levando a Zazá, e daí viu que a Zazá estava perdendo a linha, a família dela não queria ver ela não queria ver Beauvoir com a Zazá, mas nem de jeito nenhum, né? Beauvoir era má influência, de acordo com a família dela. Então, eu acho que para preservar, né, uma possível rebelião, uma discussão, coisas que eu acho que a Beauvoir queria evitar ali. Acho que ela preferiu não publicar naquele momento, né? Porque daí ia ficar óbvio, a família ia ficar sabendo. Não que ela não mencione essas em outros escritos, porque nas memórias ela menciona. Mas a gente, né, pensou nisso. Não sei mais porque ela teria escrito. A gente também ouviu falar que ela não gostava desse texto. Aí eu não sei, porque é um texto lindo, né? Mas eu acho que era muito sensível, era uma questão muito sensível, né? Você vê até pela dedicatória. Eu acho que a Beauvoir, ela se sentia muito culpada de ter sobrevivido, né? Tipo, de ter saído desse destino, e da Zazá não. Ela até fala no prefácio que ela dedica a Zazá, e daí ela fala algo como: eu não sei por que eu estou escrevendo isso, você não está nem aqui para ler, se eu escrevo isso é porque eu posso e você não, enfim. Ela lamenta muito, né, a morte da Zazá, é muito, muito tocante para ela. Então acho que é por aí, né? Aí você menciona as biografias e como ler a autobiografia. Eu vou falar para você, eu me sinto muito privilegiada de ter aquelas memórias da Beauvoir, porque assim, ela é tipo a comentadora dela mesma. Então assim, eu adoro que eu leio as coisas, descubro as fofocas, descubro tudo, muitas coisas. Então é muito bom, muito bom. Eu uso muito como biografia. Eu cito muito também as memórias, porque para mim é um material fundamental, assim, é um material de apoio incrível para fazer a pesquisa. Inclusive, assim, o meu mestrado, que foi sobre a presença do materialismo no segundo sexo, eu fiz essa pesquisa porque eu li, e acho que foi na força das coisas, quando a Beauvoir estava falando sobre o segundo sexo, que ela não mudaria nada no segundo sexo, se ela pudesse voltar no tempo, mas que ela teria tomado uma posição mais materialista. Ela não seria tão hegeliana, ela seria mais marxista. E aí eu fiquei tipo, como assim? E daí eu fui e pesquisei isso, né? Então ela me ajuda muito a entender ela mesma, é ótimo. E ela também é muito crítica com ela. E isso ajuda muito. Porque, principalmente nessa minha pesquisa, para tentar entender como é que ela vai ampliando o pensamento dela, como é que ela vai escrevendo sobre outras alteridades. Ela está sempre criticando ela mesma. Ela volta e fala: nossa, olha isso, como que eu não observei isso? Olha como eu fui idealista. Olha como eu ignorei completamente a realidade. Até o ponto em que ela começa a se preocupar de fato politicamente, né? Até os 20 e pouquinhos anos, ela não tá nem aí para política. Aí quando estourou a Segunda Guerra, o negócio ficou quente, aí que ela começou a pensar mesmo politicamente. Aí ela olha para esse outro tempo, ela chama até de período moral da vida dela. E ela é muito crítica a esse período, né? Nossa, como que eu não observei as coisas? Sou muito privilegiada, né? Tipo, só porque eu sempre tive tudo, ela é muito crítica. Então é muito interessante ler essas coisas. Sobre Beauvoir ser ou não canônica. Não sei. Para mim ela faz parte lá da minha estante, é o meu cânone. Mas ela nunca... Tem essa coisa, né, do projeto filosófico. Ela sempre foi muito contra a criar projetos. E isso também tem um pouco a ver com o que você fala dos ismos, né? Ela nunca se colocou como filósofa. Até a morte, nunca se afirmou como filósofa. E ela justificava assim, porque eu não criei sistemas. Tipo, se diminuindo mesmo. Ela se diminuía mesmo. Eu não sou uma filósofa, eu sou uma autora, eu sou uma escritora.
Então, acho que tem um pouco a ver do que a gente estava falando mais cedo, né? Mas como eu não tenho tempo para falar, então vou só passar. Você comentou, Yara, sobre Beauvoir compartilhar com os colegas do existencialismo e os ismos. Mas assim, eu leio Beauvoir e aí eu vejo que ela não tinha nada a ver com essa galera que ela rodava. Porque ela ia muito além. Nada a ver, assim, claro, né? Tem a influência de conceitos hegelianos, fenomenologia, mas de toda essa galera aí, ela foi a única que de fato se preocupou com a opressão. O Sartre foi também na onda, né? Tem uns escritos e tal, claro. Mas tem mais gente. E essa gente não foi por esse lado, né? Então, acho que ela... Tanto é que teve muitos rompimentos, né? Com Camus, por exemplo. Tipo, teve treta mesmo lá dentro, porque uma parte desse pessoal aí existencialista, que se colocava desse jeito, depois teve gente que virou de direita, como o Camus. Enfim, né? A situação teve muita ruptura lá dentro. Sobre o Brasil, ela fala bastante sobre a viagem, inclusive Candomblé, várias descrições. É impressionante como a mulher estava sabendo das coisas. Porque ela lia muito antes de vir. Então, ela veio nos anos 60, rodou, não lembro quantos meses ela ficou aqui. Ela ficou bastante tempo. Ela veio com o Jorge, ela foi recebida pelo Jorge Amado, e a Zélia, né? Aí conheceu a Bahia, conheceu São Paulo, odiou São Paulo, gostou muito da Bahia. Aí eu estava voltando aqui no texto para ver se eu acho alguma coisa. Eu não vou conseguir ler, claro, mas se você tiver interesse em ver, depois eu te passo certinho as páginas, mas está na Força das Coisas, te mando até o PDF depois. Que é a terceiro livro de memórias dela, né? Ela tem 4, é o terceiro. E a primeira coisa que ela fala quando ela chega na Bahia aqui é que a população da Bahia é 70% negra. E aí logo ela começa a falar sobre a religião, fala do candomblé, aí começa a explicar. Aí ela fala do livro que ela leu, do Roger Bastide, que tinha acabado de ser publicado, sobre as religiões africanas do Brasil. Aí ela vai tentar entender Oxalá, Iemanjá, ela explica tudo, começa a falar o que significa, cada um. Mas ela faz uma descrição muito longa, assim, como a viagem foi longa, toma uma grande parte lá da Força das Coisas, então é muito legal. Depois eu te passo as passagens, seria legal conversar com você sobre elas e reler também. Bom, o debate está bom, queria ficar aqui discutindo um pouco mais, mas estamos aqui cravadas no tempo. Eu encerro, então, esta mesa neste momento, convido vocês para assistirem a próxima, temos 2 mesas simultâneas, aqui no auditório, uma mesa sobre fenomenologia e a mesa que iria acontecer na H02 irá acontecer na Multiuso, que é sobre política, tá bom? Aí acho que uma pausinha de 5 minutos e a gente já começa. Até mais, gente.